Me chamo Fernanda de Barros Viana, graduanda do curso de Zootecnia da URGS, e estou aqui com minhas duas colegas de curso, Alice e Juliane, para falar um pouquinho sobre o tema matérias-primas de origem animal, características, fatores intrínsecos. Oi, eu sou a Alice e, como a Fernanda falou, estamos aqui para falar sobre os fatores intrínsecos. E para começarmos a nossa discussão sobre o tópico de hoje, precisamos destacar o significado de qualidade, que pode ser atribuído como atributo que designa uma característica boa de algo, ou seja, a qualidade de um produto de origem animal é uma característica extremamente valorizada e desejada pelo consumidor final. Isso mesmo. Eu me chamo Juliane. E a qualidade, além de ter tudo que a Alice já falou, é também um fator muito importante que pode ser direto ou indiretamente influenciado pelos fatores intrínsecos ou extrínsecos. A partir de alguns atributos, conseguimos perceber a existência ou não da qualidade nos produtos de origem animal, tendo como os principais atributos os sensoriais, sabor, odor, cor, nutricionais, porcentagem de minerais, vitaminas e proteínas, tecnológicos, como o pH, sanitários, que é a ausência de micro-organismos patogênicos nos alimentos, residuais, que é a ausência de antibióticos, hormônios e outros resíduos, éticos, que é o bem-estar dos homens e dos animais envolvidos na produção, e ambientais, que tem relação com a sustentabilidade dos alimentos. E como o nosso foco hoje são os fatores intrínsecos, podemos defini-los como sendo aqueles inerentes ao alimento. Estes podem ser manipulados em algumas condições através de escolhas como, por exemplo, de raças, linhagens ou gêneros. Agora, começaremos a destacar alguns dos fatores intrínsecos principais, como atividade da água. Basicamente, quanto maior a atividade da água, maior será a ação dos micro-organismos, já que os mesmos precisam de água para sobreviver. Portanto, alimentos com menor atividade da água normalmente necessitam de mais tempo de estocagem, já que também possuem menor carga microbiana. O segundo fator é o potencial hidrogeniônico, ou pH. Resumidamente, o pH dos alimentos pode variar muito, mas é a partir dele que conseguimos classificar se esse alimento é básico ou ácido, sendo que muito ácido é um pH menor que 4, ácidos são um pH entre 4 e 4,5, e os de baixa acidez são alimentos com pH maior que 4,5. Alimentos com baixa acidez são os mais propícios à multiplicação, tanto de espécies patogênicas quanto de espécies deteriorantes. Nos alimentos ácidos, algumas espécies de bactérias, como láticas e bacilos, assim como as levaduras e bolores, predominam. E o desenvolvimento microbiano nos alimentos muito ácidos é praticamente exclusivo de bolores e leveduras. Potencial de óxido-redução. Basicamente, esse fator pode ser definido como a facilidade que um alimento tem de ganhar ou perder elétrons. Quando um alimento perde elétron, é denominado como oxidado. Já quando ele ganha um elétron, é dito reduzido. Outro fator é o conteúdo de nutrientes. Aqui é importante entender que as exigências dos micro-organismos em relação à sua multiplicação varia conforme a sua capacidade de utilizar os substratos que formam os alimentos, sendo eles fonte de carbono, onde predominam os bolores, fonte de nitrogênio, composta comumente por aminoácidos, nucleotídeos, peptídeos e proteínas, fonte de vitaminas, onde a maioria dos alimentos possuem quantidades suficientes para que os micro-organismos cresçam, exceto algumas frutas pobres em vitaminas do complexo, o que pode prejudicar o processo de multiplicação de algumas bactérias. E por fim, os sais minerais, com destaque para o sódio, potássio, cálcio, entre outros, que apesar de em pequenas quantidades nos alimentos, acabam se tornando indispensáveis para a multiplicação dos micro-organismos. E para encerrar a nossa lista de fatores intrínsecos, o último são os constituintes microbianos, que são como barreiras mecânicas que contribuem para impedir a penetração de micro-organismos nos alimentos.
Eles também podem inibir ou retardar a multiplicação microbiana, mantendo a estabilidade de alguns alimentos. É importante destacar que alguns alimentos são mais resistentes à ação dos micro-organismos devido à presença dos constituintes microbianos, como o ovo, que possui a casca, e na clara possui a lisozima, que destrói parede celular de bactérias, e a amora, que possui o ácido benzoico, que atua contra fungos. Bom, por fim, esperamos que tenha ficado claro que os fatores intrínsecos são inerentes aos alimentos de origem animal e, devido ao fato de terem o poder de facilitar ou dificultar a ação de micro-organismos, devem ser levados em conta quando o assunto é qualidade de alimentos de origem animal. Por hoje é isso. Obrigada pela atenção.